Hoje no Cartório Contemporâneo. Saiba mais sobre a terceira missão Paris. Veja uma palestra sobre prevenção e enfrentamento de violências, assédios e discriminação com o Dr. Isaías Diniz. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. Vem aí o CNR Saúde, uma iniciativa da Confederação Nacional dos Cartórios e Registradores para orientar os cartórios à adaptação à nova NR01. Com palestras, cartilhas e apoios de especialistas, o programa oferece suporte completo para lidar com riscos psicossociais no ambiente de trabalho. E para começar, uma palestra imperdível com o advogado e consultor jurídico, Dr. Isaías Diniz Nunes, especialista em Direito do Trabalho e Compliance. Vamos falar prevenção e enfrentamento de violências, assédio e discriminação. Então, como nós tínhamos aqui falado no início, é necessário não só instituições privadas, públicas, mas a gente ter um ambiente de trabalho saudável e digno para todas as pessoas. Então, o objetivo da nossa palestra, da nossa conversa esta manhã, é ter esse ambiente, evitando muitas vezes até mesmo por uma falta de conhecimento, ou até mesmo achando que é uma brincadeira, e há uma brincadeira quando isso é saudável para ambas as pessoas. O assédio é algo tão sério que depois nós atendemos juridicamente pessoas que não querem nem mais falar daquele ambiente tão tóxico que foi. E isso gera não só um ambiente ruim de trabalho, mas tantas complicações na vida de quem passa por esse trauma. E nós vamos ver mais à frente isolamentos, afastamentos, atestados, afastamento pelo INSS e tantas outras coisas que o impacto ele vai muito além do ambiente de trabalho e esse impacto entra na vida da pessoa, tanto no seu lar, na sua família e em todos os outros lugares. Então, por isso que esse é o tema. Então, sobre violência e assédio no local de trabalho, o assédio, nós vamos olhar o que é o assédio de forma prática e até mesmo de forma teórica. O assédio, são ofensas, humilhações, ameaças para a vida do nosso colaborador. E são comportamentos, como está aqui no slide, que causam danos ao empregado, ao colaborador, ao servidor, não só danos psicológicos, mas também danos físicos, financeiros, porque o assédio, como nós dissemos, ele é algo complexo que traz uma atitude até mesmo de incapacidade, uma atitude muito ruim para aquele que sofre. Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado, seja ele fixo, físico, psicológico ou verbal. Então, várias atitudes são assédios. Nós colocamos aqui piadas, comentários sobre raça, mas também falar sobre algo sobre orientação sexual, sobre estado civil, sobre deficiência, sobre condições econômicas. Então, são essas condutas que podem caracterizar, trazendo danos físicos, danos emocionais para a vítima que sofre isso. Então, de uma forma teórica, seriam esses comportamentos. E pode o assédio, a conduta que traz isso, não é só uma conduta reiterada, mas talvez uma única ofensa, uma única exposição, uma única humilhação também seria considerado assédio ou mesmo discriminação, não apenas as condutas reiteradas. As condutas reiteradas muito mais podem trazer a configuração exata do assédio, mas todo tipo de comportamento que, de alguma forma, expõe, humilha de forma direta, de forma indireta, de forma intencional, de forma não intencional. Então, por isso mesmo que nós temos que ter um cuidado quando nós vamos falar algo, ou até mesmo corrigir alguém, até mesmo orientar alguém, evitar que isso seja em público. Todo mundo pode ser corrigido e vai ser corrigido como um empregado, mas a forma que eu coloco isso,
a forma que eu peço algo, a forma que eu dou um feedback, a forma que eu me comporto numa reunião, a forma de abordar um assunto, isso faz toda a diferença. Então, nós colocamos agora como que é a dinâmica do assédio, como que ele pode ocorrer. Então, quando essa dinâmica, como que ocorre? Então, formas de ocorrência, como nós até adiantamos aqui no slide anterior. Ele pode acontecer uma única vez ou em várias vezes. E o que nós estamos acostumados a ver, normalmente o assédio é uma sequência reiterada de atos. Muitas vezes, igual eu falei, até uma certa indisposição com alguém, e nós sabemos que cada pessoa de uma forma. Um é mais objetivo, um é mais prolixo, né? Um gosta, né, faz um rodeio maior, alguém entrega uma atividade mais rápida, outro pode entregar um pouco, né, um pouco mais demorado, mas com mais qualidade. Então, nós temos que ter muito cuidado e, principalmente, não é, né, o mercado hoje, as mulheres são competentes, os homens são competentes, todos são competentes, e ter o cuidado também da forma de lidar até, né, com o sexo oposto ou também com outras orientações sexuais, escolhas, então temos que respeitar. E aqui a gente coloca a caracterização. Independe, né, da intenção de quem faz. Alguém poderia falar bem assim, não, mas eu não quis fazer isso, não foi o meu objetivo. Tem até aquele ditado, né? Quem apanha nunca esquece, né? Quem bate acaba esquecendo. Então, independente da sua intenção, por isso que nós precisamos medir as nossas palavras, né? Tem pessoas que aparentemente parecem educadas porque pedem sempre desculpa, mas na verdade tem que ter cuidado, não é só com a desculpa, é antes da desculpa, a forma de nós nos referirmos, pensarmos antes se é a melhor forma, se queríamos ser tratados desta forma. Então, independente da intenção de quem faz, o assédio ele vai ser configurado se aquela conduta, de fato, for uma conduta discriminatória, uma conduta abusiva, uma conduta que possa gerar esse tipo de dano. Você está assistindo Cartório Contemporâneo. Estamos de volta com o Cartório Contemporâneo. Nós estamos colocando aqui tipos de conduta, tanto a física, a psicológica ou mesmo a sexual, escrita, online, pontual ou repetida. Antigamente, a gente podia pensar mais em algo apenas falado, mas hoje nossa mente é online. Então, até mesmo a forma de cobrar uma tarefa, a forma de dar um feedback por e-mail sobre uma tarefa, e nós vamos ver até casos mais à frente, um controle excessivo, ou até mesmo ignorar uma pessoa, não permitir que alguém fale, tudo isso são situações que podem caracterizar. A gente colocou aqui o sexual, mais à frente iremos falar um pouco sobre até o assédio sexual. Temos que ter cuidado nesse contexto. Em vez de por exemplo, eu posso elogiar um colaborador, alguém pela sua competência. Agora, se eu começo a fazer elogios com aquilo que não tem nada a ver com o trabalho, então elogios sobre o corpo, ou até mesmo críticas em relação ao corpo, ou não contratar por uma orientação sexual, ou o assédio em si, né, a uma pessoa, e tudo tem um limite. Mas qual que é o nosso limite? Cada um precisa saber o seu limite e principalmente sentir quando nós estamos ultrapassando algum tipo de limite. E o psicológico, que talvez seja o mais comum relacionado àquilo que traz para quem ouve uma sensação de incapacidade. Mais à frente nós vamos ver até uma sensação de isolamento, de tristeza, de baixa produtividade, de faltas, excesso de atestados. Então, é uma pessoa que não está bem. E o paciente, ele precisa, digamos assim, ser tratado. Por isso, nós precisamos, o paciente e o indivíduo, de uma forma geral, nós podemos ver neles sinais e sintomas, assim que o médico, ele observa alguém. Então, quando você vai num consultório médico, às vezes, pelo seu andar, o médico já sabe qual o problema que você tem. Então, são sinais que ele consegue identificar.
Então, a coloração da pele, o tipo de uma tosse. Então, são sinais que quem está de fora identifica. Já os sintomas dependem daquilo que o paciente fala com o médico. Ó, não estou bem, dormi dessa forma, o remédio está assim. Então, da mesma forma, no assédio, a gente vê uma pessoa que está sofrendo algo nesse sentido, por esses dois pontos nós podemos perceber. Então, o isolamento dela, a produtividade, a forma que ela se porta, que ela se fala, então podemos entender como ela está. Então, de longe já consigo observar, e o gestor precisa observar como está, se tem alguém passando por isso, ou se alguém também está, de alguma forma, se excedendo em suas cobranças, e o restante é aquilo que a gente ouve do próprio cobrador, da própria pessoa. Então, temos que ter muito cuidado. E aqui nós colocamos que esse assédio à discriminação, não só entre cargos hierárquicos diferentes, o assédio também pode ocorrer até no mesmo nível, independente de uma subordinação ou independente de uma superioridade hierárquica, o assédio ele também pode ocorrer em diferentes níveis dentro da instituição. Agora nós vamos colocar aqui alguns pontos para nós entendermos. Então, eu coloquei aqui, ó, discriminação direta, indireta, flagrante e sutil. Talvez as mais preocupantes são aquelas mais silenciosas, porque algo, quando ele é ostensivo, é mais fácil de ser percebido e de ser notado. Então, nós estamos colocando aqui discriminação direta. Quando alguém é tratado de forma injusta, por pertencer a um grupo minoritário. Então, colocamos até um exemplo. Recusar emprego a alguém por causa da sua raça, por causa da sua cor, da sua origem. Então, isso é uma discriminação direta que não pode ocorrer. Claro que eu posso colocar um exemplo. Vou contratar alguém nível superior, tantos anos de experiência, isso é normal. Mas agora, por exemplo, não contratamos cadeirantes, não contratamos pessoas dessa forma. Então, não estou contratando pela competência, então eu estou discriminando. Então, é uma discriminação direta e é claro que hoje, na maioria dos estados, até o Ministério Público é muito ativo. Se alguém fizer uma contratação e colocar critérios discriminatórios, o Ministério Público é o primeiro a se insurgir contra isso. Então, seria uma discriminação direta. A indireta é quando grupos minoritários aparentemente são prejudicados. Então, por exemplo, toda empresa precisa contratar PCD, mas a empresa ela não se preocupa com a acessibilidade de quem vai trabalhar ali. Imagina eu colocar um PCD para trabalhar no terceiro ou quarto andar, onde não tem rampa e nem elevador. Então, não ter a forma correta de dar acessibilidade a essas pessoas. Então, essa é uma discriminação direta e poderíamos dizer até uma discriminação por omissão. Então, não é uma discriminação por ação. A atitude da empresa, a atitude de alguém gerou isso. Já a segunda é a falta de ação. E também, então, é uma discriminação. Então, dá um ambiente, imagina num local com excesso de ruídos, e eu não me preocupo com isso. Então, são situações que a empresa se omite e gera um dano. A discriminação flagrante ocorre de forma aberta por meio de ações e discursos que defendem práticas discriminatórias. Então, da mesma forma, a empresa, ela é responsável pelos seus colaboradores, pelos seus servidores. A partir do momento que ela toma ciência, ou que deveria também tomar ciência. Então, se alguém no serviço, por meio de piadas, por meio... E, de certa forma, principalmente o cargo de chefia, ele fala em nome do empresário, do proprietário, do dono. Então, na verdade, ele representa aquela instituição. Então, se nos discursos, nas políticas internas, porque quando nós falamos aqui da discriminação direta,
Aqui eu estou talvez discriminando antes da pessoa chegar ao local de trabalho. E aqui, uma discriminação flagrante, por exemplo, mulheres não vão ser promovidas nunca aqui no trabalho. Imagina que situação é essa, uma situação flagrante. Ou PCDs não podem ter cargos de chefia. Ou ao contrário, né? Aqui na empresa não há problema, né? As mulheres vão mandar em tudo, o homem não pode fazer. Então são discriminações também que podem surgir. E a discriminação sutil, que eu entendo que essa... Desculpa, tinha saído. Eu acho que essa aqui é a mais perigosa, porque é aquela que ocorre de forma silenciosa. Até lembrei, quando nós falamos aqui imagina um gás de cozinha, que, né, não tem... Na verdade, o gás não tem cheiro. Coloca-se um cheiro, mas ele não tem, para perceber que ele está vazando. Mas o que ele pode fazer de nocivo e de mal. Então, por isso que a discriminação sutil, ela ocorre por indiretas, até mesmo por ignorar alguém. Não vai ser falado de forma, mas há uma reunião, você não convoca alguém que precisava ser convocado, alguém quer falar, você não dá a palavra. Então, são formas também sutis de discriminar alguém. E eu entendo que é muito mais difícil você se defender daquilo que você não vê. Quando você sabe que algo está ocorrendo, é mais fácil de você se defender. Dessa forma, é mais difícil. Então, por isso que também nós temos aqui a discriminação sutil. A terceira missão internacional, organizada pela Sierra Connection e Buggenstap Negotiations, ocorrerá nos dias 30 de junho a 3 de julho. E convidamos as duas idealizadoras, doutora Fabiola Buggenstap e doutora Luciana Drimel, para falar um pouco mais do evento. Como estão as senhoras? Muito obrigada, doutor Eduardo Meirelles, pela participação nesse evento da TV Justiça no programa Cartório Contemporâneo. Gostaria de agradecer também ao doutor Barcelar, que nos oportunizou, que é daqui do Paraná, em estarmos presentes. Isso, muito obrigada, sim, a todos, também à audiência, por nos receber aqui mais uma vez, e para nós é motivo de honra poder contribuir para esse programa. Podem nos contar um pouco mais sobre o evento? Eduardo, esse evento vai ocorrer em Paris dos dias 30 de junho a 3 de julho, será na Universidade Sorbonne, e nós iremos falar sobre mediação, negociação e arbitragem, inovação e sustentabilidade em ADR. O tema do evento é Pontes para a Paz, que é uma forma de nós trazermos o que vem ocorrendo na Europa de inovação nessa área para o Brasil e buscarmos com isso conexões e trocas de informações. Qual a razão de realizar a terceira missão internacional Paris? E como as edições anteriores foram recebidas? Veja, a terceira missão, que já vem numa sequência de outras duas realizadas em Nova York, em 2022, 2024, nós temos acima de tudo um propósito. E esse propósito, a partir da imersão cultural, a partir do conhecimento recebido e a partir do networking, a nossa ideia é que com essa troca internacional, porque nós vamos ter palestrantes norte-americanos, nós vamos ter palestrantes, obviamente, europeus, e vamos ter palestrantes brasileiros, né? Então, a grande tônica ali é da reciprocidade, nós vamos trocar experiências, mas também nós vamos ouvir, né? Nós vamos ouvir boas práticas, tendências importantes ocorridas na Europa. Nessa medida, a nossa ideia é avançarmos cada vez mais na lógica das resoluções de disputas no Brasil. Nós temos aí problemas importantes que precisamos olhar para eles, né, com coragem. Nós temos aí um grande estoque processual, né? Nós temos também um grande número de advogados, nós temos um grande custo, né, de todo o processo, né? Então, nós precisamos avançar nesse sentido. Ver boas experiências, como em especial a europeia, para onde estamos indo, mas também a norte-americana, e buscarmos
outras possibilidades para o nosso mercado a partir dessas outras experiências. Então, para nós, essa missão, acima de tudo, né, tem esse propósito de irmos, entendermos novas realidades e trazermos de volta, né, em forma de outras possibilidades no Brasil, né? As outras missões ocorridas, as duas anteriores foram em Nova York, muito bem sucedidas e que pudemos também com profissionais, né, de várias nacionalidades. Nós tivemos profissionais de 7 nacionalidades na nossa anterior missão, né? Tivemos palestrantes da Armênia, da Itália, né, da Sérvia. Foi um grande encontro, né? Assim como agora na Europa. A nossa visão naquele momento era mostrar o mercado norte-americano ao público brasileiro. E agora a nossa missão é mostrar o mercado europeu para o público brasileiro. E, portanto, esses profissionais que participam são profissionais de meio de carreira e sêniores em posição de liderança nos seus setores. Então, são juízes, desembargadores, ministros brasileiros, assim como nós temos juízes, advogados, coordenadores de câmaras europeias, e que neste entrecruzar de mentes brilhantes nós possamos aí ter grandes insights. Essa é a nossa proposta para essa missão. Há nomes de grande prestígio nacional e internacional confirmados? O Dr. Gary Born, que é o presidente da Arbitragem Internacional do escritório WilmerHale, é um escritório americano com sede em várias partes do mundo. Por 20 anos consecutivos, o Gary Born é considerado a maior autoridade mundial em arbitragem. Temos também o Dr. Davi Capitan, temos também a doutora Frederique Agustin, que é magistrada da Corte de Cassação da França e também presidente do Conselho Nacional de Mediação. Temos a doutora Michele Ghioni, diretora do Instituto IMGH. Temos o doutor César Ortiz Sotelo, peruano, que hoje reside em Paris e trabalha lá, um grande mediador. O doutor Davi Wise, americano, advogado e professor estrategista na área. Denise Scholl, americana, mediadora. Fabrício Fraca, italiano, professor da Universidade de Bocconi. Gabriela Asmar, brasileira, mas residente em Genebra, na Suíça, que é ombudsman da OIT na ONU. Temos também o Dr. Matt York, americano, vice-presidente da Veritec, uma das grandes empresas na área de mediação. Dr. Maurício Gon, desembargador Fábio Dalla Vecchia, que é o segundo vice-presidente do tribunal, e Dr. Naor Macedo, Dr. Fábio Losso, um grande advogado que tem formação na Universidade de Chicago, Felipe Cobo, um juiz que atua na área de mediação, Fernanda Borges, Gabriel Rugenstab, Heloísa Garrett, que é presidente do LID Paraná, uma grande empresária, doutora Luciana Dremel, que está aqui conosco, que é a nossa organizadora do evento, Dr. Luiz Fernando Pereira, que é o presidente da Ordem dos Advogados do Paraná hoje, Maria Tereza Willy Gomes, que é nossa ex-conselheira do CNJ, doutora Morgana Richa, ministra do TST, doutor Mário Luiz Ramidoff, desembargador, Sandra Hidalgo, que é diretora jurídica da L'Oréal, como também vamos ter a diretora jurídica da L'Oréal na França, que é uma empresa francesa. Como o evento se conecta com o ano França-Brasil 2025? Olha, sem dúvida, Eduardo, esse foi inclusive um dos motivos pelos quais a gente elegeu a França neste ano, né, de 2025. Nós já envisando essas relações diplomáticas importantes havidas entre os dois países, que celebram 20 anos após o primeiro ano Brasil e França, que foi entre o governo atual, o governo Luiz Inácio e o Jacques Chirac. Então, revisitando esse primeiro ano França-Brasil, nós estamos aqui em 2025 com essas relações que são importantes, não só do ponto de vista diplomático, mas também econômico, né? Então, empresas que passam a fazer trocas importantes do ponto de vista de relações, mas também culturais, acadêmicas, jurídicas, né? Então, estamos aí
num momento de aproximação e congraçamento com o nosso país e a França, né? E, portanto, a escolha dessa missão lá tem esse simbolismo. E o tema escolhido também se relaciona com os principais temas do Ano França-Brasil. Então, o tema da sustentabilidade, da inovação, são temas que se conectam aos temas escolhidos pelo Ano França-Brasil para serem privilegiados. Como o Brasil tem se posicionado nacional e internacionalmente no campo da mediação e arbitragem? Olha, Eduardo, essa é uma pergunta importantíssima, né? Que diz respeito na verdade, a toda a evolução das ADR, né? Das Alternative Dispute Resolutions no Brasil, né? Nós temos uma longa estrada, nós não podemos, vamos dizer assim, desprestigiar a nossa trajetória. Nossa trajetória já é uma trajetória vitoriosa, né? Nós temos aí um movimento muito importante de evolução das ADR no Brasil, mas nós precisamos avançar bastante, né? Então, o que nós temos de movimento brasileiro nesse sentido? Temos aí a Lei da Arbitragem de 1996, que foi um grande marco importante, que fez evoluir de forma bastante intensa a arbitragem no Brasil, nacional e internacionalmente, fazendo com que a gente tenha um papel bastante protagonista de arbitragens numa das maiores câmaras europeias, que é a ICC, a International Commercial Chamber. Então, começamos aí com a arbitragem em 96, tivemos também um grande passo, que foi a Resolução 125 de 2004, do CNJ, dentro da reforma do Judiciário, que nos possibilita, sem dúvida, foi o embrião da lei de o arcabouço sistêmico e sistemático das formas consensuais no Brasil, que cria os NUPEMECs, os SEJUSCs, enfim. Então, toda essa estrutura de mediação e conciliação brasileiras. Nós também tivemos, depois, em 2015, o Código de Processo Civil, que encampou fortemente a mediação e a conciliação no seu bojo, e ainda a Lei de Mediação de 2015, que trata da mediação judicial e extrajudicial. Mas aí a gente diria, puxa, que bom, então estamos muito bem nesse papel. Ainda não. Temos muito para avançar, né? Nós diríamos aí que os métodos extrajudiciais, empiricamente, podemos dizer aí, que correspondem entre 2% e 5% das resoluções de disputas no Brasil. Somos fortemente ainda um país que judicializa as suas demandas. E aí você me perguntava sobre a importância dos cartórios nesse cenário. Eu diria que a capilarização dos cartórios, que encampam essas atividades da mediação, da negociação, da arbitragem, é fundamental nesse processo de desjudicialização. Caso você tenha interesse em participar da terceira missão Paris, escaneie o QR Code em tela. Os telespectadores do Cartório Contemporâneo podem ser elegíveis para um desconto de até $400. Gostou do programa de hoje? Você pode revê-lo no YouTube da Confederação Nacional dos Notários e Registradores. Siga a gente em nossas redes sociais. Eu sou Eduardo Meirelles e foi um prazer tê-los aqui comigo. Te vejo semana que vem aqui na TV Justiça. Até lá!